O acidente vascular cerebral, o AVC, e o infarto são as principais causas de mortes no Brasil. Mas o que muita gente não sabe é que profissionais de saúde estão entre os mais afetados por essas doenças. Na reportagem de hoje você vai conhecer histórias de médicos que viveram de perto esse risco. Quem conta tudo é o repórter Alan Garcia. 11 dias internado na UTI por causa de um derrame hemorrágico. Voltar à rotina, sem sequelas, poder caminhar pelos corredores do hospital até a sala onde recebe alunos de medicina. Parecia um futuro pouco provável para o Dr. Elvio. O meu neurologista me disse, olha, você teve um acidente vascular hemorrágico, ou seja, eu tive um AVC com sangue na cabeça, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. No currículo, 46 anos de profissão e cerca de 40 dedicados aos serviços dentro de uma UTI. Dr. Elvio é médico clínico, intensivista e nutrólogo. Mas foram duas pessoas que nada entendem do assunto que o ajudaram nos primeiros socorros. Estava num banco, tinha resolvido lá umas situações, mas situações normais do dia a dia de banco, não tinha sido nada estressante, nada diferente. E quando eu saí do banco para poder pedir um Uber, o celular caiu da minha mão 3 vezes e o meu gerente percebeu isso. E foi lá me perguntar o que é que eu estava sentindo. A obstetra Silvia Mello sofreu um ataque isquêmico transitório. É o começo do AVC. A sequela foi amnésia total de tudo o que aconteceu no Natal de 2016. Foi graças ao meu filho que chegou em casa e falando comigo percebeu que eu falava coisas sem nexo. Que não coincidia com que dia era aquele, né? Por que a casa estava arrumada para o Natal? Se fui eu mesma que arrumei, eu disse, por que estava arrumada para o Natal? E nós estávamos no mês de dezembro. E eu perguntei a ele sobre uma grande amiga que me fez muita falta aquele ano, que ela faleceu, e aí eu perguntei por ela. Então, meu filho percebeu que tinha alguma coisa errada comigo e ele mesmo se encarregou de verificar minha pressão, porque ele sabia que eu era hipertensa. Então, quando ele verificou, ele viu que estava elevado e me levou para a urgência. Nisso, eu não lembro absolutamente nada. A doença que mais mata no Brasil é o acidente vascular cerebral, segundo o levantamento do SUS. Neste ano, até agosto, 50 mil pessoas morreram por causa do AVC. Uma fraqueza do lado do corpo, dificuldade para falar e, às vezes, uma dor de cabeça diferente das demais. Se você tem alguém do seu lado assim, não espere um segundo. Ligue para a emergência. Foi a dor de cabeça fora do comum o primeiro sinal do AVC hemorrágico que surpreendeu o Luciano. Mais um médico vítima de um acidente vascular cerebral. Quando eu estava no Pilates, eu tive um AVC hemorrágico, eu senti uma dor de cabeça do lado direito da minha cabeça e geralmente eu não tenho dor de cabeça. Então, ao fazer o exercício, eu percebi essa dor de cabeça e eu disse para mim mesmo, tive um AVC hemorrágico. Aí eu comecei a suar, minha pressão subiu, eu comecei a ficar tonto, perdi o equilíbrio. Cada minuto importa. Laís estava no lugar certo, na hora certa, quando começou a sentir os sintomas. Eu senti um mal-estar, não queria ir trabalhar, não estava me sentindo bem, só que eu disse, não, eu vou. Meu filho tinha uma prova, eu disse, não, eu vou deixar meu filho na escola e vou trabalhar. E foi minha sorte eu ter ido trabalhar, né? Porque quando eu cheguei lá, eu comecei a me sentir mal. Aí eu tinha recebido meu plantão, ia começar a preparar medicação para medicar meus pacientes, foi quando eu me senti mal, um mal-estar. Aí comecei a vomitar no posto mesmo que eu trabalho, no posto de enfermagem. Aí, por minha sorte, tinha um maqueiro que tinha ido deixar um paciente e foi ele que me socorreu, né, junto com as meninas, né, de lá do meu setor. Aí já me levaram direto para a emergência. A hipertensão que ela não sabia ter foi um dos causadores do AVC. Ela é técnica de enfermagem há 6 anos e a profissão tem cobrado caro. Ainda fiquei com o lado direito adormecido, não tinha percebido também, porque você fica com a mente tão perturbada até então, não tinha percebido, só percebi quando a técnica estava tentando fazer um acesso e não estava conseguindo e me furava e eu não sentia nada. Foi quando o médico disse, oxe, não está sentindo o braço não, aí chamaram o neuro, foi aquela correria, tudo, aí colocaram uma medicação em mim. Essa medicação eu precisava ir para a UTI para poder
ficar tomando ela lá. Aí na época passei ainda 3 dias na UTI, depois fui para a enfermaria, passei mais 15, né, para ficar sendo observada e dar continuidade ao tratamento. Não sabia que eu era hipertensa, descobri desse dia que era hipertensa. Os fatores que aumentam a chance de um AVC incluem pressão alta, diabetes, sedentarismo, colesterol alto. São os mesmos do infarto. E nos profissionais de saúde, esses fatores se tornam mais explosivos por causa da exposição. A estimativa de vida de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem não é das melhores. Viver menos tem sido cada vez mais real. Vários trabalhos mostram que só pelo fato de ser um profissional da área de saúde tem um risco de 1,7 vezes maior do que um profissional que não trabalha na área de saúde. Isso é alarmante. Cirurgião cardiovascular, o médico José Leitão diz que AVC e infarto são responsáveis pela maioria das doenças cardiovasculares. E, mais uma vez, os profissionais de saúde estão no topo da lista. A literatura mostra que os profissionais da área de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, têm uma probabilidade maior de ter doenças cardiovasculares. Cerca de 45% da equipe de enfermagem, ou seja, dos enfermeiros e técnicos, são hipertensos. Falando a respeito dos médicos, cerca de 38% dos médicos possuem algum grau de hipertensão. A hipertensão de forma isolada é um dos principais fatores que podem acarretar alguma doença cardiovascular, aumentando o risco em até 30%. Isso a gente não está falando do sedentarismo, diabetes ou resistência insulínica, que funciona mais ou menos como a pré-diabetes, obesidade. Tudo isso, o profissional da área de saúde ele está mais exposto, em especial aqueles que dão plantão noturno. Por quê? Já que ele não consegue dormir de forma adequada, o ciclo circadiano modifica completamente, elevando o cortisol, e a gente sabe que o aumento do cortisol aumenta o risco de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de arritmias, aumenta o risco de síndrome metabólica, aumenta o risco desse paciente ter dislipidemia, aumenta o risco também de hipertensão, ou seja, acaba sendo uma bomba relógio. AVC e infarto geralmente deixam sequelas severas, isso quando as vítimas não morrem. Por isso, tenha cuidado. Evite o excesso de bebida alcoólica, tenha uma alimentação saudável, pare de fumar, pratique exercícios físicos todos os dias. Parece desnecessário falar isso para um médico, mas olha o caso do seu Elvio, que teve um AVC. Depois do susto, o doutor não é mais o mesmo. Ainda hoje eu faço pilates com uma professora que ela é terapeuta e se especializou em recuperação de paciente neurológico. Então, algum desses que ainda ficou comigo, ele praticamente deixou de existir por causa de fazer o pilates 2, 3 vezes por semana. Então, isso me ajudou bastante.